Antes de tudo, eu quero dizer que nós vamos fazer uma videoaula a pedido da professora Débora Moreira. Estou muito feliz com o convite. Sei que é um desafio, né, geográfico, mas vamos tentar fazer nosso melhor de poder realmente atender, né, a esse pedido que me fez feliz, né? É uma oportunidade da gente discutir um pouco sobre percepção de si e do outro num contexto, né, de formação profissional. Gente, então assim, para a gente começar nosso trabalho, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que para fazer um trabalho de percepção de si e do outro, pela base do meu estudo, a gente começa pelo estudo da propriocepção. Mas o estudo da propriocepção é uma outra aula, né? Então eu vou só dizer rapidamente para vocês se situarem um pouco, né, no contexto do nosso trabalho. Eu vou falar um pouco sobre propriocepção. O que é propriocepção? Então, propriocepção é a capacidade que um corpo humano, né, porque nós estamos falando de seres humanos, tem de se identificar corporalmente no espaço. Então, é a capacidade que o corpo tem de levar à consciência seus movimentos e posturas, né? Quando os receptores sensoriais, né, se recebe um estímulo e esse estímulo vai subir para o sistema nervoso central, que vai tratar essa informação e vai compreender, né, que vai levar para a consciência onde está o nosso corpo, ou aquele estímulo sensorial que vem dizer, indicar onde é que está meu corpo no espaço. Gravar um pouco melhor o que é propriocepção, é que a propriocepção são exatamente uma função do organismo humano, né, que ela tem estruturas, né, orgânicas, que são os receptores sensoriais especializados na propriocepção, que são os receptores proprioceptivos, que estão localizados nos músculos, tendões e articulações, que indicam, né, a partir desse estímulo do movimento, que indicam a nossa consciência, o nosso sistema nervoso central, aonde estamos, né, aonde o corpo está no espaço. Então, isso significa dizer que a gente pode saber, quer dizer, eu estou fazendo esse movimento e esse movimento está sendo decodificado, né, está sendo tratado pelo meu sistema nervoso central. Então, gente, quando a gente quando a gente faz um treinamento proprioceptivo, a gente está trabalhando exatamente essa consciência do meu corpo e dos movimentos e das posturas também que eu adoto no meu dia a dia, na minha relação com o mundo, né, com o outro, com o meu aluno, com a vida. Na verdade, todas as minhas posturas, elas podem, né, elas não são todas conscientes, mas elas podem vir a ser conscientes a partir do momento que eu vou criar, né, vou criando uma consciência a partir de um treinamento proprioceptivo. Bom, eu acho que deu para vocês entenderem um pouco, né, o que é propriocepção. E como eu disse, podia ser uma aula inteira sobre propriocepção. Mas aí a gente vai falar realmente sobre percepção de si e do outro. E esse vamos dizer, a continuação do meu estudo. Quando a gente fala de percepção, é importante a gente começar falando que o estudo da percepção é um estudo antigo. Começa na filosofia, né? Começa pelos filósofos, e hoje, bem mais recentemente, as neurociências vão também se interessando de entender o que é a percepção. E isso, assim, tem várias correntes que vão falar que vão estudar a percepção. Eu escolhi, né, dentro do meu trabalho, e por causa do meu trabalho, eu escolhi a fenomenologia
principalmente a fenomenologia da percepção do Maurice Merleau-Ponty, que na verdade vai responder de uma forma mais eficaz ao meu trabalho, porque é realmente um trabalho de perceber o corpo, né? Corpo no espaço. Então já vinha da propriocepção e vem para a percepção a partir da fenomenologia. Fala de percepção, a gente tem que falar que a percepção é uma função orgânica. Significa que o nosso organismo, nós seres humanos, como outros seres, os animais também, a gente tem estruturas, né, que são estruturas do nosso organismo, que são especializadas na percepção do mundo. Por isso que a gente interage uns com os outros, né? Então, é a partir, como é que aí a gente podia pensar assim, o que é perceber? Como é que a gente percebe? O que é a percepção? Então, a percepção, ela parte de um campo perceptivo, que a gente chama campo perceptivo, que significa que a gente vai escolhendo. A gente não pode ter, né, quer dizer, é quase assim humanamente impossível a gente observar um campo perceptivo, significa, por exemplo, essa sala, e estar atento, estar na consciência todos os elementos ao mesmo tempo que compõem esse espaço. Esse espaço que vocês estão vivendo aí agora, ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, tem um monte de outras informações que estão sendo deixadas de lado para que vocês olhem para a tela e me vejam, certo? Então, isso é o campo perceptivo, é todo esse espaço onde você está aí presente, onde eu estou aqui. Agora, a percepção, ela é a atenção que você dá a alguns elementos. Então, se eu disser para você que eu vou agora prestar atenção num elemento X aqui no meu birô, né? Na verdade, esse elemento X vai ser a minha escolha perceptiva, no meu campo perceptivo inteiro, certo? Então, assim, se eu digo para você que a partir do momento que eu escolho, aí a gente utiliza assim, eu faço uma eleição, eu elejo um ou vários pequenos estímulos visuais, né? Ou táteis, né? Para prestar atenção. Então, a gente fala que para começar a perceber, a gente tem que ter uma intenção de ter atenção a alguma coisa. Então, eu utilizo esses dois termos, a intenção de ter atenção. A questão é, se meu campo perceptivo pode ser externo, né? Eu posso eu estar atento ao que está acontecendo ao meu redor, vendo os estímulos visuais, ou pode ser interno. Eu posso estar presente aqui e você aí me ouvindo, mas que na verdade você não está me ouvindo, você está simplesmente com a cabeça lá no outro lado, pensando nos seus afazeres ou preocupações ou alguma coisa que aconteceu recentemente, ou escolhendo estar pensando que você está ou com calor, ou com frio, ou com fome. Então, essas escolhas, porque aí a gente fala, que aí a Alain Bertozzi vai falar da decisão perceptiva, é que isso é importante para a gente entender percepção, é que é uma decisão. Perceber é uma decisão. Eu decido o que perceber. O que é engraçado e, ao mesmo tempo, é o que é problemático nas nossas relações interpessoais, é que nem sempre a gente está consciente do que a gente está escolhendo. E aí dá um monte de complicação na nossa comunicação. Porque como a gente precisa, né? A gente precisa ir elegendo o que perceber, porque senão não tinha condição, porque o campo perceptivo é imenso e cada vez fica maior dentro desse nosso mundo, com todas as informações que vêm via internet, com o acesso a informações e com todo esse movimento acelerado de percepção e de campo, de apelo perceptivo, né? Então a gente precisa estar todo tempo elegendo. O que acontece é que a gente está elegendo como?
A partir de que consciência eu estou elegendo? Eu estou consciente ou eu estou fazendo isso inconsciente? Eu estou fazendo eleições perceptivas da minha cabeça? Ou eu estou realmente deixando o meu inconsciente ou deixando quem decidir o que vou perceber? Então, na verdade, eu utilizo no meu estudo a Gestalt teoria, né, que é a teoria Gestalt que utiliza figura e fundo dentro de um campo perceptivo. Então, o que é figura para a gente em algum momento e o que é simplesmente pano de fundo na nossa escolha. Então, assim, gente, o que acontece é que existe um sistema de integração que é essa coerência que o sistema nervoso central fica tratando as informações que ele recebe. Os estímulos que ele vai recebendo, ele vai tratando esses estímulos. E ele tem uma coerência de percepção. A gente chama que esse sistema é um sistema coerente, onde ele vai tratando todos os estímulos e vai colocando graus de prioridade. E ele vai deixando ir para a consciência apenas os estímulos que ele julga serem pertinentes. Então, é importante a gente saber disso porque muitas vezes essa escolha que o cérebro, né, vai fazendo, que nosso sistema nervoso vai fazendo, nem sempre ela é a melhor opção para a gente. Como é que a gente faz? Como é que é essa escolha? Como é que é essa eleição aí dentro do nosso sistema nervoso central? Então, eu vou procurar explicar que, na verdade, são várias possibilidades, né, de decisão aí, de decisão perceptiva. Mas uma vamos dizer, dos elementos mais importantes para essa eleição são as emoções. Então, a gente vai voltar para o estudo das emoções, porque na verdade, vamos dizer, a base para a escolha. Então, mais a gente está harmonizado, mais a gente está equilibrado, mais a gente vai ter decisões perceptivas coerentes e mais próximas do real. Para que a gente possa ter essas respostas coerentes, né, a gente precisa começar a refletir sobre como é que a gente está tomando essas decisões e quais são as estruturas, né? Então, aí entra a questão da percepção de si. Como é que a gente se percebe? Quais são vamos dizer, os instrumentos que a gente está tendo para se perceber? E uma das questões é que a gente diz assim, como é que o cérebro constrói essa percepção? Então, a gente tem aí a questão da identificação com o que a gente já conhece, com tudo que é novo, todo objeto perceptivo, quer seja situação, quer seja pessoas, quer seja lugares, ou mesmo objetos, a primeira coisa que o cérebro faz é identificar. A gente procura ver, eu já conheço isso? Quais são as coisas que me parecem ser, que eu já tenho no meu cérebro armazenada como informação, que eu posso tratar esse mesmo objeto, essa mesma situação? Aí ela faz a identificação e a diferenciação. Não, isso não é a mesma coisa, ou isso é a mesma coisa. Então, se eu pegar essa caneta aqui é uma caneta, mas não é uma caneta, porque ela é uma lapiseira. E podia nem ser uma lapiseira, podia ser aquelas canetinhas de laser que a gente aponta para os quadros, né? Para fazer exposições de explanação de alguma coisa. O que acontece? A primeira coisa que a gente faz é dizer, eu conheço, aí eu vou identificar, ela parece uma caneta. Então, isso é a primeira coisa que o cérebro vai fazer, mas ela vai diferenciar, porque ela vai dizer, não, mas isso aí não escreve como caneta. Mas pode nem ser uma caneta. Então, ele vai fazendo esses ajustes até que sair uma percepção completa de uma situação. Compreender que o cérebro fez essa eleição aí e descobriu que era a caneta, que era uma lapiseira, e não era outra coisa que uma lapiseira,
Na verdade, é um processo um pouquinho assim menos simples do que parece, porque na verdade isso é uma comparação que ele vai fazendo do que ele já conhece. Então imagina aí que a gente chega no assunto onde cada consciência, cada um de nós temos percepções diferentes, né, devido a cada histórico armazenado na nossa memória. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um nascimento e uma vida que foi se construindo, dependendo da nossa idade, mais ou menos, mas que, na verdade, isso vai influir na nossa percepção, na percepção que a gente tem da vida. Por isso que esses elementos, a gente sempre fala que a consciência, né, é a partir do momento que a gente vai limpando, harmonizando a nossa consciência, a gente vai construindo percepções mais reais e uma comunicação mais clara com o outro. E aí, por isso que quando a gente fala do profissional, né, que é do formador corporal, ele é importante passar pelos processos de propriocepção, de tratamento, né, de compreensão do que é o teu corpo, do que é a tua expressão, para poder a gente ir limpando essa percepção da gente, para poder começar a perceber o outro de uma forma mais clara e mais limpa na questão de comunicação. E aí, gente, quando a gente vai falando da percepção, aí a gente, nessa questão de consciência, a gente vai vendo que cada um tem uma história, né? Como eu disse. Então, cada um vai tendo elementos de perceber. O que é que ele vai percebendo vai dependendo do seu campo perceptivo, mas inclusive do que ele está elegendo como objeto ou situação para perceber. E aí a gente entra num assunto interessante que é a defesa perceptiva, que alguns autores chamam ilusão perceptiva, que também é muito pertinente essa expressão, porque a gente pensa que está vendo uma coisa, a gente pensa que está percebendo uma coisa e na verdade não é. Na verdade, essa percepção é uma ilusão. E hoje está muito na moda essa coisa. Até recentemente eu vi uma história de um vestido aí, que eu não sei muito bem, não vou nem entrar no detalhe, mas que isso rodou aí a internet. Isso é interessante porque mostra exatamente que a gente precisa estar um pouco mais atento do que é que a gente está percebendo mesmo, se a gente às vezes tem pessoas que têm uma certeza tão absoluta das suas percepções que não deixa margem para nenhuma dúvida, e isso é perigoso. E então eu estou já querendo deixar aqui um pontinho de interrogação para vocês. Vamos ter um pouco mais de humildade nas nossas certezas, porque às vezes isso é um probleminha de eleição perceptiva que, na verdade, vem com outras bagagens na memória que distorce um pouco a percepção do real, do presente, do aqui e agora. Então, isso é interessante porque aí por isso que eu utilizo no meu trabalho muito a fenomenologia da percepção e eu indico para vocês lerem o livro do Merleau-Ponty. É um livro antigo, mas que hoje ele foi escrito entre 42 e 45, olha aí, faz muito tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje, atualmente, os neurocientistas estão conseguindo utilizar o Merleau-Ponty aí nas suas pesquisas, né, que é o filósofo, e eles estão usando e comprovando o que Merleau-Ponty já vinha dizendo, né, em termos da percepção do fenômeno perceptivo. E aí, gente, quando a gente fala da ilusão perceptiva, quando eu estou querendo colocar isso, é por quê? Porque a gente pensa que quando a gente analisa uma situação, o campo perceptivo, como eu já falei, né, quer dizer, tem o objeto e o pano de fundo, né, que vai dizendo o que é que eu elejo como pano de fundo e o que eu elejo como objeto prioritário. Isso aí vai variando de pessoa para pessoa. A gente faz um exercício interessante, é de ver um vídeo onde tem uma situação, tipo uma paisagem, com pessoas andando, e aí todo mundo olha mesmo
o mesmo vídeo em 30 segundos, por exemplo. Aí a gente vai perguntar para as pessoas o que é que eles viram nesse vídeo. Então você vai ver que cada um vai ver uma coisa. Um vai ver uma mulher grávida que passa lá no canto, o outro vai ver um cara de paletó, mas ele... Por quê? Porque são eleições, né? Como eu falei. E isso significa que dentro do mesmo campo perceptivo, pessoas vão vendo coisas diferentes daquele mesmo espaço, que é um filme de 30 segundos, por exemplo, ou 1 minuto. Por quê? Porque cada um de nós vai trazendo vai fazendo a seleção, quer dizer, você vai ver que tudo que vai chegar no campo visual, quer dizer, isso é muito interessante estudar, não dá tempo, é uma pena, mas não dá tempo a gente estudar a questão do sistema visual que faz, e que é um das, vamos dizer, para as pessoas que não têm problemas de deficiência visual, é o principal estímulo sensorial para indicar a consciência do real, né? É interessante dizer isso, mas é verdade. Por quê? Porque a gente está muito no sistema visual. É lógico que a gente vai começar, se a gente conseguir fechar os olhos e começar a perceber os sons, perceber mais os cheiros, né? A gente vai ver que o mundo perceptivo também muda. E se você conversar com uma pessoa que tem deficiência visual, ela vai te dizer que o mundo dela é rico de percepção, igual, ou talvez dentro de um termo de quantidade, igual ao nosso, que é bem visual. Mas assim, então o que é ilusão perceptiva? A ilusão perceptiva é quando esse campo visual vai chegando para mim e o meu cérebro vai decodificando, vai tratando essas informações, mas ele vai... E quando você estuda o sistema visual, você vai ver que quando porque quem chega, né, o estímulo que vai vir é um estímulo de luz, né? Lógico, que a gente o olho vê luz. O que trata para transformar a luz em imagem é o cérebro. Né? Então, aquela luz, não sei, todo mundo já deve ter tido essa experiência de pensar, vai olhando para uma pessoa, pensa que é uma pessoa e, não, não é ela. Às vezes a gente chega até a falar, tem pessoas que chegam até a dizer oi, aí quando vê não é a pessoa. Por quê? Porque alguns traços daquela imagem que chegou que chegou na tua retina foi enviada para o cérebro tratou mais rápido e pensou que era uma pessoa. Vocês já tiveram, todo mundo já teve essa situação. Ou chegou num lugar e pensou que era uma cadeira e foi sentando e a cadeira não estava... como, sei lá, eu estou dando um exemplo meio bobo, mas assim, todo mundo já deve ter tido uma experiência de perceber uma coisa que na verdade não é. Então isso faz parte desse tratamento que o cérebro vai fazendo das imagens que são transformadas, porque o que é que vai acontecer? A imagem chega como luz, as células especializadas, né, que estão localizadas na região ocular, vão tratar isso, vão transformar em impulso elétrico, e esse impulso elétrico vai ser tratado pelo cérebro e vai vir a ser identificado como imagem, né? Então, olha bem. Então, a ilusão perceptiva é uma coisa muito, muito comum. Tem até testes, isso aí está cheio na internet para a gente ver como o cérebro da gente vai se identificando, vai organizando as imagens. Então, quando a gente fala que a percepção é um trabalho a ser, como é que se diz? Eu ia usar uma palavra assim, ensinado, mas não é muita palavra ensinar, mas é assim, a gente precisa fazer um treinamento com a gente mesmo do que é que a gente está percebendo. E uma das primeiras coisas que a gente deve fazer é começar a limpar nossa percepção da gente. Então, como ela não é linear, ela é uma construção de cada um. Então, cada consciência constrói, escolhe, né, decide o que perceber. Então, a gente vai vendo aí, gente, que
Na verdade, a percepção é uma interpretação. Ela é uma interpretação porque a gente constrói, porque a gente elege dentro de um campo perceptivo o que a gente pode, dentro dos elementos que a gente já vai trazendo, que a gente pode dizer que isso é nosso mundo real. Então, a nossa presença no mundo vai sendo exatamente a construção, a interpretação da nossa percepção. Então, nossas relações, aí a gente vai dizendo como é que a gente vai ficando cada vez mais dentro de uma comunicação clara, dentro do real, quando a gente vai conseguindo ter consciência do que a gente está decidindo perceber, né? Então, quando eu digo o corpo é o primeiro elemento de percepção. Mesmo quando a gente pensa num bebê, né, é o corpo dele e o corpo da mãe, ele vai começando a compreender o corpo dele no espaço a partir desse contato. Então, a gente também, quando a gente vai crescendo, é esse corpo o primeiro objeto de percepção. Mas a gente está em contato com o nosso corpo, no sentido de ter consciência das nossas posturas e movimentos, mas a gente vai tendo elementos para perceber de uma forma melhor. Eu estou colocando assim porque o tempo não é tão extenso. Eu poderia falar que é um dos meus assuntos sobre o percept e o construct, que é exatamente o percept é o elemento percebido, o objeto percebido, né, do que a gente está ali vendo, e o construct é essa construção dessa interpretação desse objeto, e aí a gente chega no que a percepção é uma interpretação. E eu digo isso porque o profissional o formador corporal precisa saber que o que ele está percebendo do outro que está ali na frente dele é possível não ser o real, né? Totalmente. A gente vai ter o que é que ele está elegendo, o que é que ele está decidindo perceber do outro. Aí a gente entra nesse assunto da percepção do outro, e eu quero falar isso para vocês de uma forma bem tranquila, porque o assunto percepção é um assunto muito vasto, né? Que a gente vai tentando, como é que diz, dizer assim, o que eu posso dizer numa aula de poucos minutos, né? E, gente, quando a gente vai falar, antes da gente ir mesmo entrar no assunto percepção do outro, a gente vai ainda falar um pouquinho sobre a questão da defesa perceptiva, que é essa questão da ilusão perceptiva. Por quê? Porque quando eu estou diante do outro, são os elementos que a minha percepção vai eleger, que vai definir esse contato, não é isso? Então, eu sempre digo essa questão. Às vezes, eu sempre dou esse exemplo, todo mundo já conhece. A questão da pessoa que a criancinha teve um grande susto, que foi mordida por cachorro, por exemplo. Então, quando ela vai crescendo, todo cachorro é um pânico. Ela entra em pânico só em ver um cachorro, né? Eu digo, e quando às vezes vira um homenzão bem forte, bem grande, bem musculoso, e vai ter um medo de um poodle, bem pequenininho, bem magrinho, né? E na coleira. Então, pensa aí, o que acontece com essa pessoa que ela tá suando frio, fica com medo quando vê um poodle numa coleira, que ela poderia, com um chute, matar o pobrezinho do poodle. Então, o que é isso? É porque, na verdade, houve a inibição, que a gente chama, que eu não vou entrar também nesse assunto, mas a inibição pré-sináptica que vai informar ao cérebro, né? Vai vir o estímulo visual do cachorrinho chega no cérebro, é tratado. Em vez de ser tratado de uma forma no presente, ele vai utilizar, né, as imagens da memória daquele primeiro susto quando ele era criança. E aí vira, né, que é o que a gente sabe, todo mundo sabe, eu não vou entrar nesse assunto também agora, mas é sobre os traumas, né? Os traumas, eles vêm exatamente dessa imagem que fica lá guardada no cérebro e que na nossa memória, e que de uma certa forma
Eu digo cérebro, mas pode estar no corpo inteiro, né? E, na verdade, essa memória vem em primeiro lugar a partir do estímulo visual. Essas defesas vão interferir na nossa relação com o outro, porque às vezes a gente pode ter uma antipatia para uma pessoa e a gente nem sabe por que está tendo aquela antipatia, mas aquela antipatia está sendo o primeiro elemento que está vindo para a gente, ou um sorriso, ou uma fala, ou um jeito de olhar, vem, bate aquela informação e se acopla aquela informação do momento presente uma imagem do passado. Eu quero indicar isso para vocês, porque nós, como professores, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque em sala de aula vai sempre ter um elemento perceptivo, né, que vai discordante, como eu digo, né, quer dizer, vai sempre vir alguma imagem que não vai ser tão agradável para o professor que está diante do grupo, mas ele precisa fazer a epoquê fenomenológica que eu falo, que é o quê? Fazer o parêntese fenomenológico, que deixar de lado todos os a priori, todos os julgamentos e estar no presente. Por isso que eu gosto da fenomenologia, né? Porque é estar aqui e agora junto com você. E isso é muito importante. Então, para a gente fazer esse parêntese ficar o mais limpo possível, né? Que essa nossa presença, esse fenômeno da nossa presença e dessa aula que acontece seja o mais limpa possível, esse parêntese vai ter que ser tratado por essa percepção da gente, cada vez mais, né? Aí eu uso um termo dentro do trabalho da percepção do outro, que eu chamo, que é o trabalho sobre o professor empático, né? Que eu chamo o professor empático, é que a gente utiliza como instrumento metodológico a empatia, não a simpatia. Aí a gente fazendo essa diferença entre o que é ser simpático e o que é ser empático, né? O professor simpático, ele junta, ele confunde as emoções, ele vira, ele tem o contágio da emoção do outro, né? Então a gente pode dizer que uma pessoa é simpática à outra quando ela sente aquela emoção da outra. Quando a gente tem um amigo querido que está triste, a gente às vezes, por simpatia, né, por afinidade, a gente fica triste com ele. Ou por afinidade a gente fica alegre. Mas o empático é, na verdade, quando eu me coloco no lugar do outro e eu percebo o outro. Eu sem perder o contato comigo, sem ter o contágio emocional. Então, o professor que usa da empatia no seu processo educativo, ele vai poder anular um pouco esse incômodo das emoções simpáticas ou antipáticas que apareçam na sala, né? Que venha a surgir no seu campo perceptivo. Então, a gente utiliza, existem vários livros, o próprio Alain Bertozzi escreve um livro sobre empatia, muito interessante, que utilizando exatamente essas estruturas orgânicas, porque aí, gente, é interessante porque quando a gente vai estudar a percepção pelas bases teóricas das neurociências, a gente vai ver que o cérebro, quer dizer que o corpo humano tem estruturas, né? E eu digo cérebro porque estão realmente no sistema nervoso central, basicamente as estruturas que fazem essa conexão com o outro, que a gente vai falar dos neurônios espelhos, os neurônios canônicos ou visomotores, né? Que são descobertas relativamente recentes, né? A gente vai dizer relativamente, porque na ciência 10 anos é pouco tempo mesmo, um pouco mais, que na verdade mostra que nós temos estruturas de conexão com o outro. Então, a gente já estudou, como é que se diz? Eu aqui no meu trabalho estudo o fenômeno, né, de contágio, de abrir a boca, né? Quando a gente abre a boca, a gente pensa o outro abre a boca. Eu abri a boca. Aí outro pode ter vontade de abrir a boca, isso é um contágio.
O contágio da gargalhada, quando um começa a rir, o outro começa a rir, o outro começa a rir, isso também funciona como contágio. Eu não sei se você já prestou atenção, algumas pessoas fazem muito mímica, quando você está falando, a pessoa está prestando atenção, aí a boca começa a mexer, né? Imitando. Então, isso é o quê? São neurônios, são estruturas neuronais especializadas na imitação tanto do gesto do outro, que é no caso dos neurônios espelhos, como nas intenções visomotoras, que é os neurônios canônicos. Isso a gente está falando de algumas estruturas, né? Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos seres sociais, que já é uma frase bem batida, mas que as neurociências chegam agora, porque vocês sabem que os cientistas vêm realmente comprovando o fato que já acontece, que a gente já tem como verdade, né? Então, nós somos seres sociais. Por que isso? Porque nós temos estruturas dentro da gente de comunicação com o mundo, com o outro. Então, ser empático, o professor ser empático, utilizar a empatia eu posso até gostar de você, mas eu preciso me colocar no seu lugar para poder ver a vida de um ponto de vista diferente, de um ângulo diferente. Quando a gente começa a ter essa capacidade de ver a vida de um ponto de vista diferente, a gente pode dizer que a gente tem muito mais capacidade de ser tolerante com as diferenças do que quando a gente se bloqueia num único ponto de vista. A minha verdade, a minha percepção, o mundo do jeito que eu o vejo, né? Então, a empatia dentro de um processo de formação profissional, ela é importante justamente para que o professor possa sair do lugar de comodidade, né, como utiliza-se muito essa palavra, da zona de conforto, para ir para o lugar do outro, de quem está aprendendo, para ver se o seu método está funcionando, para ver se tem sentido que ele está, se isso está chegando no outro, né? Que ângulo de visão ele vai ter se ele só ficar no ângulo dele, né? Eu sou simpático com o que está sendo simpático comigo, né? Então, para a gente concluir, né, nosso trabalho, nossa aula, pensar exatamente, vamos voltando assim, então, dentro o processo de compreensão do teu corpo, dos movimentos e posturas que você adota, né, que seria o trabalho proprioceptivo. A gente vai trazendo essa propriocepção para a percepção de si, no sentido de que a gente engloba muito mais. O que é a diferença entre propriocepção e percepção de si? A propriocepção, ela vai ser só da postura do teu corpo no espaço, e a percepção de si vai ser muito mais, vai ser teus estados emocionais, vai ser a tua relação corporal, mas também emocional, da tua psique, né, como a gente diz, com o mundo, né? E dessa percepção de si, a gente vai para a percepção do outro, a percepção do mundo, a percepção do que está no exterior de mim mesmo, né? Aí, quando a gente fala desse processo que a gente falou sobre a empatia, e a gente sair do nosso ponto de vista, né? Sair desse ângulo de visão e ir para vários outros ângulos, vai gerando seres mais tolerantes, não é isso? Essa capacidade da gente ser, eu acho que o mundo hoje está precisando dessa compreensão maior, dessa compreensão, dessa tolerância, né? Para poder a gente interferir de uma forma positiva, né? Nesse mundo consciente, né? Consciente de que a gente está indo para o mundo com percepção mais clara. Então, gente, assim, para concluir o meu trabalho de percepção, eu indico para vocês alguns livros, né? Vocês vão vendo aí, eu acho que eu vou colocar
um pouco aí no final do vídeo, essa bibliografia de percepção, que eu acho que é interessante que vocês possam trabalhar. Vejam se vocês querem um pouco mais de esclarecimentos em algumas coisas. A gente pode se encontrar, né, e a gente pode fazer mais alguns esclarecimentos. Eu quero mais uma vez agradecer o convite, acho foi um desafio muito interessante, eu espero poder ter cumprido, né, com esse desafio e agradecer mesmo de coração a paciência de vocês, de terem me dado essa confiança de trabalhar um pouquinho sobre esse assunto que eu venho estudando. Então, muito grata e fico à disposição de todos vocês com alegria. Muito grata.